Olá a todos e todas, boa tarde, bem-vindos à nossa Masterclass sobre a Lei de Licitações 14.133. Meu nome é Thaisa Figueroa e eu sou arquiteta e gerente de Relações Institucionais aqui na Zigurate. Bom, nossa agenda de hoje será dividida em 4 partes. Começaremos com a breve apresentação da Zigurate e dos palestrantes de hoje. Em seguida, daremos início à Masterclass sobre a Lei de Licitações. Depois, os contaremos um pouco sobre como ser o líder de amanhã. E ao final do evento de hoje, teremos um tempo para esclarecer dúvidas e responder as perguntas do público. Então, se vocês tiverem perguntas, podem enviar aqui através do chat, que no final dessa sessão a gente vai estar tirando as dúvidas de todos. E, bom, para quem não sabe, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo de educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Ao longo desses 20 anos, nós formamos mais de 1.500 profissionais por ano, provenientes de mais de 120 países, e contamos com mais de 200 membros do corpo docente distribuídos pelo mundo, trazendo uma ampla gama de conhecimentos e experiências para enriquecer o aprendizado. Na Zigurate, nossos valores são a base do que fazemos e nos orientam em nossa busca pela excelência e transformação do amanhã. Eles refletem nossa inovação e mentalidade pioneira, nossa coragem e crença no poder transformador das tecnologias disruptivas e nosso compromisso com a formação de profissionais preparados para enfrentar os novos desafios. Bom, dito isto, eu gostaria de dizer que o evento de hoje está relacionado ao nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. E agora tenho o prazer de apresentar os nossos convidados de hoje, o Washington Luque, que é o nosso diretor acadêmico do nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, e o André Kuhn, que é o membro da Rede Governança Brasil, consultor do Instituto Protege e ex-diretor do DENIT. Bom, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Queria também apresentar o Alessandro, que é o meu colega aqui da Zigurate, que também vai estar entrando no final dessa sessão para contar um pouco para vocês de como ser o líder do amanhã. E, bom, queria agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. E agora é com vocês, Luque e André, porque eu sei que a gente tem muito para aprender hoje aqui com vocês. Bom dia, pessoal. A gente vai fazer uma apresentação. O Kuhn, a apresentação está com você? Perfeito, vou compartilhar agora a tela. Ok. Beleza, Kuhn. Então, nós vamos fazer uma espécie de jogral aqui, né? Eu e o Kuhn. E aí, a partir da próxima tela, Kuhn, por favor, a gente já vai apresentar o roteiro da história de hoje. A gente colocou algumas questões que a gente vê que é importante e que causam muita confusão na aplicação da lei de licitação, tá? E a gente colocou na forma de pergunta. Então, a gente não vai ensinar a lei, não vai explicar a lei toda aqui, mas respondendo algumas perguntas que a gente julga bastante interessante do público em geral entender, né? Então, a gente vai seguir essa dinâmica, esses tópicos aqui, e a partir dos próximos slides, né, a gente vai comentando cada uma dessas perguntas. Podemos para o próximo, por favor? Então, uma primeira questionamento aqui, né, qual é que é o objetivo de uma licitação, né? Então, assim, é interessante, né? Por que licitar, né? Aí eu passo a palavra para você. Perfeito. A administração pública, ela, para adquirir qualquer bem, serviço, qualquer obra, tem que executar um processo licitatório. Salvo raríssimas exceções, quer dizer, as condições de dispensa e inexigibilidade de licitação, onde o gestor ele pode ou ele não tem condição de licitar. Então, toda vez que há uma licitação, eu tenho que obedecer 2 grandes marcos, 2 grandes pilares, que é atender o princípio da isonomia e buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E essa vantajosidade ela é definida pela própria legislação. Então, o gestor público, quando ele toma a decisão de licitar e ele define os critérios de aceitabilidade de propostas, ele tem que seguir o que a lei determina. E a regra geral é adquirir pelo menor preço. Só que muitas pessoas entendem que menor preço é um produto, é um serviço, é uma obra com uma qualidade inferior. E não é bem assim. O que define a qualidade da contratação é a qualidade do projeto, das especificações, do termo de referência. Daí a importância de se fazer um bom projeto,
uma boa norma do processo licitatório, um bom edital, um bom contrato, para garantir uma boa contratação. E a nova lei de licitações ela reforça esses dois pilares nos seus objetivos, né? Além também de destacar a importância de dois quesitos que devem ser atendidos também. Não se pode ter numa contratação pública nem sobrepreço e nem superfaturamento. O que é o sobrepreço? É quando eu coloco um preço acima do justo, acima do aceitável, acima do preço de mercado, acima do preço de referência. E também o superfaturamento, pagar indevidamente ao contratado por aquilo que está sendo executado. E a definição de superfaturamento na lei é muito ampla. Não basta apenas, né, pagar uma quantidade superior à executada para caracterizar superfaturamento. Se eu faço um projeto mal feito, e consequência disso, eu executo mal uma obra ou um serviço, a má execução gera uma qualidade inferior. Isso também é enquadrado como superfaturamento. E, além disso, também a nova lei destaca como objetivo a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Por que é muito difícil, baseado na Lei 8.666, que é a lei antiga, você implementar uma inovação? Porque toda vez que eu implemento uma inovação na indústria da construção, o risco fica a cargo da empresa contratada. E quando eu falo em risco, são os riscos negativos. Isso quer dizer o quê? Se ela muda um processo construtivo e ela obtém um ganho de prazo e um ganho de custo, a visão do controle é que eu tenho que rever esse contrato e diminuir o valor. Isso não estimula a inovação. Porque se deu certo, eu vou reduzir o valor do contrato, mas se deu errado, eu absorvo o custo. Então, a nova lei de licitações, do que trouxe, vamos dizer assim, expandiu esses objetivos, incorporando a definição de sobrepreço e superfaturamento como objetivo a ser atingido, né? Não deixar acontecer, e também estimulando a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Excelente, Gu. Vamos passar para o próximo quesito, por favor? Sim. Então, a Lei 14.133 é aplicada a quais órgãos da administração? Né? Aqui a ideia é dizer que, né, e está escrito dentro da lei aonde que é aplicada, né? E a gente fazer um contraponto assim, essa lei se aplica às empresas públicas? É essa que é a pergunta. Perfeito. Na verdade, a Lei 8.666, ela tinha uma aplicação geral, não só para a administração pública direta, indireta, autarquias, mas também para as estatais. O que aconteceu? Veio a Lei 13.303, que é específica para as estatais, né? É inclusive chamada Lei das Estatais, onde uma parte dela trata de licitações e contratos para as empresas públicas. E existiu uma discussão, poxa, eu aplico a Lei 8.666 ou a Lei das Estatais? Porque a Lei 8.666 se aplica para tudo. E a Lei das Estatais, né, destacava que ela era específica para as empresas públicas. O que aconteceu com a nova lei de licitações é que ela tirou as empresas estatais da sua aplicabilidade na maioria dos artigos. Então, hoje, eu tenho a Lei 13.303, que é específica para a lei das estatais, e eu tenho a Lei 14.133, que, para os processos licitatórios, se aplicam para todas as demais contratações públicas. Então, hoje eu tenho um marco, né, legal que define muito bem essa separação e tira qualquer dúvida. Mas a gente não pode esquecê-lo que os princípios básicos que regem o processo licitatório no Brasil, eles se aplicam tanto para os contratos públicos, né, para as estatais, também para os contratos públicos para os demais órgãos da administração pública, seja federal, estadual, municipal ou distrital. Excelente. Para a próxima, por favor. Então, e aqui, exatamente. Então, aqui a gente destaca, né, o texto da Lei das Estatais, onde se refere que ela se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, quer dizer, todas as estatais, sejam estatais vinculadas a dependentes do orçamento do Tesouro ou não. Então, hoje no Brasil, nós temos empresas estatais que elas são independentes do orçamento público, quer dizer, elas geram recursos próprios para se manter, e nós temos as estatais que dependem do orçamento público para realizar suas atividades. Agora, independentemente de depender ou não do orçamento público, o dinheiro gerido pelas estatais são recursos públicos. Então, eu tenho que seguir uma legislação específica na hora que eu vou fazer uma contratação, seja para comprar um lápis ou seja para contratar uma obra. Luque. Beleza. Próximo tópico. A lei de licitações é aplicada apenas para obras e serviços de arquitetura e engenharia?
Não, na verdade, pessoal, a Lei de Licitações e Contratos, seja a Lei 14.133, Lei das Estatais, Lei 8.666, ela é para todas as contratações públicas realizadas, seja para alienação e concessão do direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos. Então, as concessões públicas, elas têm legislações específicas, mas também tem que ser um processo licitatório, prestação de serviço, inclusive os serviços técnicos profissionais especializados, contratação de tecnologia da informação e comunicação, né, os contratos na área de TI e comunicação, e também para obras e serviços de engenharia. É claro que o processo de contratação ele varia. Eu não vou contratar uma obra pública como se eu estivesse contratando, né, o fornecimento de lápis ou material de expediente para determinado órgão. Apesar dos princípios que regem a contratação serem os mesmos, o grau, o nível de complexidade é diferenciado. Então, eu especifico um lápis, uma caneta que eu vou comprar de uma forma muito mais simples, muito menos detalhada do que eu vou definir e especificar a contratação de uma obra ou a contratação de um projeto. Então, quanto mais bem detalhado, mais bem documentado o escopo da contratação de uma obra ou serviço, melhor a qualidade da contratação. Daí a importância de a gente investir sempre nas melhores práticas, nas melhores ferramentas para garantir uma contratação de sucesso. E o que garante uma contratação de sucesso? É você, durante a execução do contrato, fazer uma boa gestão e lembrar que o meu objetivo ao contratar uma empresa para fazer uma obra ou elaborar um projeto não é penalizar a empresa se ela cometer uma falha. É garantir que a contratação seja executada no prazo, com qualidade e dentro dos valores acordados. Se eu garantir esses 3 quesitos, eu garanto o sucesso da minha contratação. Luque. Excelente. Próximo quesito, por favor. Então, a diferença entre inexigibilidade e dispensa de licitação, para o pessoal entender o que é isso. O que acontece? A lei, tanto a Lei 8.666, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, a lei das estatais, elas abrem a possibilidade de fazer contratação direta em situações específicas. Então, o que é uma contratação direta? Onde eu não tenho, de maneira formal, um processo licitatório. A lei separa a dispensa da inexigibilidade. O que é dispensa? A dispensa são situações em que a lei permite uma contratação direta, mas eu tenho a opção, eu tenho a possibilidade de licitar também. Então, por exemplo, compras e contratações de obras e serviços de engenharia de um vulto menor, e a nova lei define que para obras e serviços de engenharia até R$100 mil, sendo que esses valores já foram corrigidos em dezembro do ano passado. Então, a referência legal é 100 mil reajustado. Esse valor reajustado me permite, se eu tenho uma contratação, por exemplo, que foi orçada em R$50 mil de uma obra, em vez de eu fazer um processo licitatório, eu posso fazer uma contratação direta. Mas não é porque eu vou fazer uma contratação direta que eu não tenho que obedecer algumas regras e alguns princípios. Então, eu tenho que continuar tendo um projeto básico aprovado, eu tenho que ter um processo de escolha da empresa que vai ser contratada, eu tenho um orçamento de referência que tem que obedecer, né, as tabelas referenciais, via de regra SINCRO-SINAP para a esfera federal. Então, o que acontece? Apesar de haver um processo de dispensa de licitação, além de eu ter a possibilidade de licitar ou não, caso o gestor opte por uma contratação direta, ele tem que seguir todo um regramento. E o que é a inexigibilidade? É quando há inviabilidade de competição. Quer dizer, aquele processo licitatório ele é inviável. Apenas uma empresa tem condição de fornecer aquele serviço. Ou então, por exemplo, eu vou contratar um serviço de um show, por exemplo, de um artista. Não tem sentido eu fazer uma licitação para contratar o Roberto Carlos para um show. Por quê? Porque ele é único, então não tem sentido contratar. Muita gente confunde que só nas situações em que a lei elenca como exemplo de contratação por inexigibilidade, eu posso adotar a inexigibilidade. Não. A inviabilidade de competição, muitas vezes ela ocorre, por exemplo, um determinado fornecedor, ele sempre fornece produtos e serviços através de seus representantes. Mas algumas empresas, para compradores, vamos dizer assim, estratégicos, ela fornece descontos especiais
para aquele serviço ou aquele produto, cujo desconto é maior do que ela fornece para os seus distribuidores. Bem, o simples fato dela poder contratar diretamente com esse órgão público, com essa excepcionalidade, me garante um desconto maior do que se eu fizesse um processo licitatório. E isso caracteriza uma inviabilidade de competição. Então, eu tenho que analisar caso a caso, né, se há inviabilidade de competição ou não. Outra situação, serviços técnicos profissionais especializados por notória especialização. Então, em determinadas situações, eu posso fazer uma contratação direta. Eu tenho vários profissionais especializados que prestam esse serviço. Mas aonde eu caracterizo a inexigibilidade? Na singularidade ao definir o escopo da contratação. E muitas vezes os órgãos de controle, quando eles fazem uma auditoria, eles batem na caracterização da singularidade. Então, resumidamente, essa é a grande diferença, Luque, entre dispensa e inexigibilidade. Ético, acho que o pessoal está entendendo já essa característica aí. Agora vamos falar um pouquinho de algumas inovações da lei de licitação, né, a 14.133, em relação à 866. Antes, a gente tem que fazer a seguinte crítica positiva, né? A Lei 8.666 não é uma lei ruim. Ela acabou de fazer 30 anos, né, de existência. E o que acontece? A interpretação e a forma de aplicação da lei com o passar do tempo é que a tornou um pouco obsoleta. E em 2011, o que aconteceu? Houve a criação da Lei do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, que inovou e implementou diversas ferramentas e mecanismos inovadores e serviu de laboratório, não só para a nova lei de licitações, mas inicialmente para a lei das estatais. E foi incorporado na lei das estatais outras inovações que foram também incorporadas na nova lei de licitações, que é a Lei 14.133. Então, destacando os pontos. Novas modalidades de licitação, a regulamentação do uso do pregão eletrônico, que era uma lei específica, a Lei 10.520, aqui no Brasil. Então, o regramento dessa lei específica foi incorporada à norma geral. Estabelecimento de critérios objetivos para a seleção de projetos básicos e executivos. Aumento de prazos para a apresentação de recursos e impugnações, que é uma característica bem interessante da nova lei, né? Ela define prazos em dias úteis e não mais em dias corridos. Isso facilita muito em situações em que eu passo por recesso daquele órgão público, ou feriados com feriados emendados com final de semana. Então, eu tenho um sistema de contagem mais, vamos dizer assim, mais claro. A proibição de contratação direta de serviços técnicos especializados que possam ser executados por empresas comuns, então destacando a importância da singularidade, né? Maior rigor na análise de capacidade técnica e financeira dos licitantes e colocando alguns dispositivos que ajudam muito o gestor, por exemplo, a questão da capacidade técnica operacional das empresas terceirizadas. A gente sabe que a indústria da construção, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, trabalha muito com empresas contratadas para diversos serviços. Vou dar um exemplo prático, Lucas. A gente tem uma construção de um prédio. Vários serviços são subcontratados. O próprio concreto usinado, se eu for ser rigoroso na classificação, é uma subcontratação. A maioria das empresas não executam fundação profunda diretamente. Elas contratam empresas especializadas para isso. Isso vai além da estrutura, mas na parte de forro, acabamento, instalação elétrica, instalações hidrossanitárias. E qual é o grande problema disso no processo licitatório regido pela Lei 8.666? Eu vou ter que restringir muito a licitação ou restringir muito a capacidade técnica das empresas na exigência de habilitação. Por quê? Pela Lei 8.666, se eu defino que determinado serviço vai ser fruto de uma análise de capacidade técnica operacional, esse serviço, pela Lei 8.666, não pode ser subcontratado. Então, o gestor, na hora de definir o regramento do edital, ficava naquela indefinição. Poxa, se eu colocar essa exigência que é importante para a qualidade da execução, eu vou restringir o número de licitantes. Isso fere o princípio da isonomia. Mas, para eu permitir a subcontratação, eu não podia exigir. Agora, com a nova lei de licitações, não. Eu posso aceitar como condição de habilitação para a capacidade técnica operacional o acervo técnico das subcontratadas. Isso ajuda muito, muito, muito o processo licitatório, né? Ampliando o número de licitantes
ao permitir que as subcontratadas possam oferecer o seu acervo para fins de condições de habilitação. E essa foi uma das grandes inovações que aconteceu na fase de habilitação da licitação. Então, resumidamente, Luque, foram esses grandes pontos que nós destacamos aqui, e tem outros também que vamos falar mais adiante. Legal. Então, qual a diferença de modalidade, regime e critérios de julgamento, Kuhn? Então, vamos lá. São expressões que confundem, né, quem está se iniciando aí na área de licitações públicas. Perfeito. O que é a modalidade de licitação? É a forma como eu vou licitar. O que é o regime de execução? É a forma como eu vou contratar. E o que é o tipo de licitação que está na Lei 8.666 e agora é o critério de julgamento? São a forma como eu vou escolher a proposta vencedora, o critério que eu vou usar para a escolha. Então, muita gente confunde modalidade, tipo, critério, e muita gente confunde os nomes das modalidades com o próprio processo licitatório. Se vocês for pegar lá o regime diferenciado de contratações, as pessoas confundiam o regime diferenciado com um dos regimes de contratação, né, na lei do RDC, que é a contratação integrada. Então, a contratação integrada o regime diferenciado de contratação é a contratação integrada. Não. Regime diferenciado de contratação é uma lei específica que trata de contratações em determinadas situações. O regime de execução inovador foi a contratação integrada, que foi incorporada na lei das estatais e foi incorporada também na nova lei de licitações. Assim como a contratação semi-integrada, que é um regime de execução inovador, que não tem no RDC, tem na lei das estatais e foi incorporada a nova lei de licitações. Então, eu tenho que entender as diferenças. E houve uma modificação nas modalidades, por quê? A Lei 8.666 previa o convite, a tomada de preços e a concorrência. E qual era a diferença entre uma modalidade e outra? O rito processual era o mesmo. O que mudava, salvo algumas características da carta convite, era o prazo de divulgação do edital. Então, o convite tinha um prazo de divulgação mínimo menor do que a tomada de preço, e a tomada de preço tinha um prazo menor, né, de 15 dias, para a concorrência, que eram 30 dias de divulgação do edital, dias corridos. Então, o que acontecia? Muitas vezes, por pressões para licitar logo, o pessoal acabava ajustando isso no escopo do contrato para cair numa modalidade anterior para licitar em menos tempo. E isso é uma irregularidade grave. Então, o que acontecia muitas vezes? O órgão público, para licitar o mais rápido possível, ajustava um orçamento, um cronograma, ajustava um escopo, uma quantidade de serviços para cair na tomada de preços e licitar menos. A nova lei de licitações não tem mais convite e tomada de preços, tem somente a concorrência. E esse nome concorrência, muita gente confunde concorrência com processo licitatório. Por quê? Porque na iniciativa privada é adotado esse nome quando eu vou aplicar um processo de seleção ou concorrência para conseguir fornecedores. Então, na literatura de gestão de projetos, gestão de contratos, eu adoto o termo concorrência como processo licitatório nos contratos privados. Isso gera muita confusão. Pessoal, eu vou fazer uma concorrência para contratar uma obra. No processo licitatório público, o nome concorrência é uma forma que eu vou licitar, é uma modalidade de licitação. Luque. Então, resumidamente, né, são essas as diferenças de conceitos entre modalidade, regime e critério de julgamento. Excelente. Passa para o próximo, por favor. Aqui, só exemplificando o que você falou, né? Ele está descrevendo quais são todos os regimes, né? A gente pode passar para o próximo, né? Que isso aí fica para o pessoal ler depois. É a mesma coisa, né? Aí que seria, você queria comentar alguma coisa que essa que eu acho interessante, né? Essa questão do critério de julgamento. Na verdade, a regra no processo licitatório é sempre o menor preço. Em situações específicas, eu adoto os outros critérios de julgamento, né? Maior desconto, quando eu tenho um orçamento onde, em vez da empresa licitante, ela dá o seu preço livremente, ela apresenta um desconto sobre aquela tabela de orçamento de referência. Nós temos melhor técnica e conteúdo artístico, onde substitui o concurso da Lei 8.666. Eu tenho uma comissão que vai escolher a melhor proposta, o melhor projeto, e eu tenho um prêmio, eu tenho um valor que vai ser pago por esse produto.
A técnica e preço é uma combinação de pontuação de técnica com preço, onde a soma dessa pontuação me dá a proposta vencedora. Quer dizer, quem tiver a maior pontuação ganha. Tem o maior lance, que é adotado em leilões, quando a administração pública ela vai se desfazer de um bem, tem que ser um processo licitatório, via de regra, e não tem sentido eu me desfazer de um bem pelo menor preço. Eu vou me desfazer de um bem pelo maior preço. Então, eu adoto o critério maior lance. E tem um maior retorno econômico, onde aquele serviço, aquele produto, aquela obra que vai ser executada vai trazer um retorno econômico para o órgão. Esse critério de aceitabilidade de propostas, critério de julgamento, veio da lei das concessões, quer dizer, foi incorporado também na nova lei de licitações. E cabe um destaque especial, Luque, em relação aos regimes de execução, a contratação integrada e a contratação semi-integrada, que são dois regimes de execução inovadores, né, muito semelhantes ao que a gente chama, na iniciativa privada, de contrato turnkey, ou contrato por performance. Turnkey, do inglês, é girar a chave. A contratação integrada, a empresa contratada é responsável por toda a elaboração do projeto e mais a execução da obra. A contratação semi-integrada, eu tenho um projeto já definido, mas a empresa contratada tem liberdade de alterar esse projeto, desde que aceito pela administração, claro, e traga retorno para a administração, e ela, caso ela faça a modificação do projeto, a fiscalização, a execução do contrato se assemelha muito à própria execução de um contrato por contratação integrada, né? Então, essa é a grande diferença, Luque, entre contratação integrada e contratação semi-integrada. Contratação integrada, eu defino o escopo não através de um projeto básico, mas sim através de um anteprojeto, onde eu vou definir a performance que eu quero daquele empreendimento. E a empresa elabora o projeto, é aprovado pela administração e depois ele executa a obra. Na semi-integrada, eu faço um projeto, eu administração, a empresa contratada ou executa o projeto como está previsto inicialmente, aí o regime de execução se assemelha muito a um contrato por preço global, ou não, ela propõe uma mudança de projeto, e essa mudança de projeto não acarreta alteração contratual. Por quê? Porque o regime permite a modificação do projeto. Só que aí ela assume o risco da mudança. Então, eu faço a fiscalização da obra como se fosse uma contratação integrada, quer dizer, as medições são por etapas, né? E não há nenhum ajuste de medição de serviços, né, e medição como se fosse um preço unitário. Não, eu faço a gestão contratual como se fosse uma contratação integrada. E para complementar a contratação integrada e semi-integrada, Luque, o que acontece? Nos contratos públicos, com esse regime de execução, os riscos são todos da empresa contratada. Então, o que acontece? Ela só vai ter direito a alterações no valor do contrato e no prazo se houver modificação do projeto a pedido da administração, né? Se houver, ou então, reequilíbrio econômico-financeiro fruto de caso fortuito ou força maior. Só que tem uma coisa. A partir do momento que esses dois motivos podem levar a uma alteração de valor e prazo no contrato, e, ao mesmo tempo, eu digo que a empresa ela assume os riscos da execução daquela obra, isso pode gerar muita dúvida do fiscal na hora de um pleito contratual. Então, obrigatoriamente, nesses dois regimes de execução, assim como nos contratos de obras de grande vulto, eu tenho que ter anexo ao contrato e ter como cláusula obrigatória a matriz de riscos. E essa matriz vai definir para quem que é o risco, né? Então, por exemplo, eu tenho, na execução de uma obra de infraestrutura rodoviária, ferroviária, né, de terraplenagem, grandes movimentos de terra. E para fazer um aterro, eu tenho que ter uma jazida disponível para isso. E nós sabemos muito bem que a distância de transporte tem um peso significativo no custo da obra. E, via de regra, eu busco as jazidas mais próximas. O que acontece? Qual é o risco inerente à execução de uma obra de infraestrutura dessa? Eu tenho uma jazida exaurida. Esse risco não é um erro de projeto. É uma probabilidade da jazida se exaurir antes de chegar no volume de projeto. Para quem eu aloco esse risco? Num contrato convencional, isso não é erro de projeto, cabe um aditivo de acréscimo de valor, porque eu vou buscar material numa jazida mais distante. Só que numa contratação integrada, esse é um risco do contratado.
Então, ele tem que considerar esse fator de risco na hora que ele faz a sua orçamentação. Então, é uma ferramenta de gestão contratual muito importante nas contratações integradas e semi-integradas e nas obras de grande vulto. Ela não é obrigatória nos demais regimes, mas não é proibida. E o que eu vislumbro, Luque? Daqui a algum tempo, né, a própria doutrina, jurisprudência, orientação dos órgãos de controle é adotar a matriz de riscos como uma boa prática de gestão contratual e ela passar a ser inserida em todos os contratos públicos. Então é isso, Luque. Excelente. Aqui, decorrente da lei, né? E também acho que é uma confusão grande assim da parte pública, é saber o que contratar, né? Então, né, contando com a tua colaboração aí, né? Qual o objetivo, né? E a importância de se definir adequadamente o objeto da licitação, né? É nesse ponto que a gente discorreu alguns itens aqui, mais relacionados com o BIM, né? Então, a gente colocou aqui o que você quer contratar, né? E isso é bastante importante para o administrador, né, entender e estudar adequadamente o que ele quer contratar. Então, a gente colocou aqui com relação ao BIM, né? Contratação de consultoria para implementação e implantação de BIM, né? Treinamento de uso de software, compra de hardware, aquisição de software, elaboração de projeto básico, projeto executivo em BIM, também é uma coisa bastante importante e inovador, né? E contratação integrada para a elaboração de projetos em BIM e execução de obras de construção. Então, a gente quis colocar aqui, né, alguns itens, né, de definição de contratação de objetos em BIM. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Aqui, né, aí contar com a tua ajuda, né, o que a gente colocou? Isso aqui já está no artigo 6 lá da nova lei de licitação, né, e ele trata do termo de referência, né? Então, a pergunta aqui, cara, qual é a importância do termo de referência na contratação de uma obra ou serviço de engenharia, cara? Luque, é perfeito a sua colocação. Muita gente coloca a culpa nas contratações ruins, da mais de obras de engenharia, no processo licitatório. E a gente não pode esquecer o seguinte, a sociedade ela não quer projeto, ela não quer obra, ela não quer processo licitatório, ela quer o benefício gerado pela obra. Ela não quer a construção de um hospital, ela quer o hospital funcionando. Ela não quer a construção do viaduto, ela quer o viaduto funcionando. Então, tudo que eu fizer para melhorar a qualidade da execução e atender dois princípios que a nova lei trouxe, que é o da eficiência e da eficácia, eu tenho que melhorar meus processos de contratação. E o foco principal, na minha visão, tem que ser o antes e o depois. Definir muito bem o que eu vou contratar e fiscalizar bem a execução do que eu vou contratar. E, para isso, quanto mais ferramentas de gestão, quanto mais ferramentas informatizadas eu adotar, não para agilizar um processo ruim, mas para agilizar um processo muito bem definido, eu vou obter êxito maior nas contratações. Daí a importância, não só do termo de referência, que está usando de maneira genérica, mas todas as ferramentas, os documentos que definem o escopo da contratação. Termo de referência, anteprojeto, projeto básico, edital de licitação, especificações técnicas, memorial descritivo, minuta contratual, elas têm que colaborar para essa eficiência e eficácia. E as ferramentas BIM, que vêm muito no sentido de ajudar o gestor a melhorar esses processos. E muita gente pensa que trabalhar com BIM é fazer uma maquete virtual bonita. A gente sabe, a gente trabalhou muito tempo junto, né, Luque? Sabe que isso, né, é um subproduto, eu vou dizer assim, do BIM. Na verdade, a grande vantagem de implementar o BIM é você otimizar os processos, não só da elaboração do projeto, mas durante a execução da obra, fazer um acompanhamento e controle. Lembrando que superfaturamento é um dos principais irregularidades encontradas pelos órgãos de controle, e o superfaturamento ocorre no quê? Na incompatibilidade entre o que foi pago e o que foi executado. Então, se eu tenho implementação de uma ferramenta, de ferramentas BIM, no processo adotando o BIM na execução da obra, eu vou minimizar muito esse risco. E tem também o pós-obra, né, Luque? Porque o superfaturamento também ocorre após a entrega da obra. A lei destaca isso. Então, se eu tenho uma obra executada com má qualidade, os vícios ocultos vão aparecer lá na frente. Então, eu tenho que acionar a garantia do produto para corrigir isso. E eu tenho que verificar se não foi falha de execução e projeto, e sim falta de manutenção ou uso indevido, para definir quem é o responsável por aquele dano, aquele vício que deixou de ser oculto.
né, e implementar um sistema BIM, né, na fase pós-entrega da obra vai contribuir muito para esse tipo de análise, implementar manutenções pós-entrega da obra, para deixar bem claro que não foi falha de manutenção, e sim erro de execução. Então, eu tenho mecanismos hoje que me permitem isso, né? E boa parte desses mecanismos, né, se retrata no quê? Na implementação adequada de um BIM. E não só, né, Luque, trabalhar com uma maquete bonita para vender produto para o nosso cliente, que é a administração pública. Tá? Excelente. Aqui, como foi colocado aquela item anterior, né, seriam os itens já previstos na lei, né, com relação ao termo de referência. E aqui a gente coloca alguns outros itens que a gente entende importante quando se trata de BIM. Então, lá seria qualquer projeto, né, qualquer tipo de obra, e aqui quando se trata de BIM. Então, a gente colocou alguns itens aqui para o pessoal que está nos assistindo e ouvindo, né, tomar como referência, né, para se elaborar um termo de referência quando a gente vai trabalhar com obras, né, e serviços de engenharia considerando o BIM. Então, a gente viu aqui justificativa da adoção do BIM, né, usos do BIM pretendidos, as dimensões do BIM a serem entregues, né, o nível de maturidade, o plano de execução BIM, a exigência de um gerente BIM, o BIM Manager, a definição de como serão acompanhados os projetos, né, os entregáveis do BIM e as diretrizes a serem seguidas, né, cadernos de especificações técnicas para projetos de contratação de projetos de edificações ou de infraestrutura em BIM. Né? Então, são dicas que a gente deixa para o pessoal que está nos escutando e nos vendo agora. Vamos para o próximo, por favor? Oi, diga. E você botou um ponto muito importante, que tem a ver com o próximo slide, né? A gente sabe que o BIM vai muito além do projeto, mas a gente sabe que o projeto é fundamental para a qualidade da contratação da obra. E muita gente confunde os conceitos, né? A Lei 8.666, ela define muito bem o que é um projeto básico. E essa definição é praticamente a mesma na Lei das Estatais e na nova Lei de Licitações. E o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma contratação integrada, a diferença do anteprojeto para o projeto básico é o nível de precisão, é a qualidade da informação na documentação técnica. Então, o projeto básico tem um nível de precisão menor do que o anteprojeto. Assim como o projeto executivo e o projeto básico tem um nível de precisão menor que o projeto executivo. Esse é o conceito técnico, né, de diferença entre os três projetos. É o nível de informação. Só tem um detalhe. Quando eu pego a definição de projeto básico na lei, aqui nós temos só, né, o caput da definição. A gente não tem aqui os elementos que compõem o projeto básico. Mas se eu for pegar o projeto básico para licitar, é um projeto de engenharia completo. Então, a partir do momento que eu tenho que fazer um projeto completo para licitar, salvo na contratação integrada, o nível de detalhamento tem que ser muito preciso. E as pessoas, os engenheiros, os gestores, eles pecam muitas vezes porque eles pegam a interpretação técnica e aplicam no processo licitatório. E não aplicam a definição legal do que é um projeto básico. A partir do momento que eu faço um projeto básico bem feito, eu vou ter, durante a execução da obra, menos aditivos contratuais. E, com isso, eu vou garantir a conclusão com o recurso que eu disponibilizei para a execução dessa obra. Agora, lembrando, na contratação integrada, não. A empresa faz o projeto básico, faz o executivo e executa a obra. Mas, mesmo assim, esse projeto básico tem que passar pela análise e aprovação da fiscalização. Então, eu tenho que ter ferramentas ágeis, ferramentas que me permitam fazer uma análise adequada do projeto e liberar a frente de trabalho o mais rápido possível. Porque eu não posso contratar por contratação integrada e gastar metade do tempo de execução da obra analisando projetos. Senão eu perco, né, vamos dizer assim, um dos objetivos, um dos princípios que regem as contratações públicas, que é o princípio da eficiência e o princípio da eficácia. Luque. Excelente. Vamos para o próximo? Aqui a gente está tratando especificamente do artigo 19 da Lei de Licitações. Eu acho bastante interessante, né? E eu entendo assim, que não é o BIM sozinho, né? É um conjunto de processos que vão, no final, encadear com o BIM. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, para o pessoal entender. Os órgãos de administração devem atender uma série de premissas e procedimentos, né, e processos para poder licitar bem. Eu vou colocar em destaque aqui o seguinte, né,
Centralização de procedimentos, catálogo eletrônico de padronização, mas aqui, instituir um sistema informatizado de acompanhamento de obras. Luque, a gente conhece, né, contratos públicos há muito tempo, a gente trabalha há mais de 25 anos com isso, e quando o leigo lê essa exigência legal, fala assim, eu vou colocar câmera de vídeo nas minhas obras para acompanhar a obra à distância. Não é isso que a lei está falando. Você tem um sistema informatizado de acompanhamento de obras, vai muito além do que câmera de vídeo. Eu vou até ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, preciso. Eu posso até ter uma câmera de vídeo, mas ela não substitui o trabalho da fiscalização. Quando eu falo no sistema informatizado, eu tenho que acompanhar a execução, não só técnica, mas física e financeira daquela obra. Então, eu tenho que ter dentro desse sistema um sistema de checklist, de execução de serviços, eu tenho que ter um sistema de medição e pagamento, eu posso ter um sistema onde vai ter registros fotográficos das etapas de execução da obra com a teste da fiscalização, nesse sistema eu vou ter um diário eletrônico de obras, eu vou ter um sistema de troca de informações entre o contratante e o contratado. Todos esses processos, né, eles devem existir em toda a contratação. O que a lei está falando é o seguinte, informatize o seu processo não só para atender a eficácia e eficiência na execução do contrato, mas facilitar também o quê? A melhoria contínua, porque eu vou estar aprimorando meus processos futuros, aprimorar também a transparência, a atuação dos órgãos de controle, a justificativa, quando eu tenho um sistema informatizado de uma decisão que eu tomei há 3 anos atrás, ela fica muito mais fácil se esse processo foi informatizado. E aqui embaixo, Luque, destaque especialíssimo para quê? Utilização e atualização dos modelos digitais para obras e serviços de engenharia. E o que a lei está falando não é fazer maquete virtual, vai muito mais além disso. Né? Sim, aí nesse caso, aí cai... falar melhor do que eu, né? Que é o parágrafo 3º. Exatamente. Então, observe que ele é um parágrafo tendo em vista o inciso anterior, né? O item anterior. Então, observe lá, utilizar, né, recursos informatizados para acompanhar a obra. E aí caiu o parágrafo 3º explicando que tecnologia, né, e que metodologia que deveria ser utilizado. Né? E aqui que entra especificamente o BIM. Então, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção ou de tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados. Né? Então, o que a gente quer dizer? Eu só vou dar um destaque aqui para o preferencial. Né? O preferencial não é uma escolha. Né? Eu acho que isso é interessante a gente discutir. Né? Não é o preferencial significa o seguinte, se o órgão público não utilizar, ele tem que justificar. Sabe? Então, o que eu acredito que no futuro vai acontecer? Né? Esse preferencial vai tender a ser obrigatório com o tempo. À medida que a metodologia do BIM vai sendo aplicado, né, a várias obras, né, em vários órgãos, né, e ele vai tender a ser obrigatório. O que você acha desse ponto, cara? Olha, vários países já adotam como obrigatório o BIM há muito tempo, né, Luque? Isso não é uma tendência, é uma certeza. A gente começou a trabalhar com o BIM na época que a gente trabalhava no Exército, depois DENIT, VALEC, Ministério Público Federal, são os lugares que eu passei, né? E o que a gente observa? A tendência das pessoas, quando leem a lei, né, de forma, vamos dizer assim, não profunda, eu vou contratar uma empresa para fazer um projeto em BIM. E coloca lá no edital, os projetos deverão ser desenvolvidos em BIM. Ponto. Estou atendendo à legislação vigente. Não está. Então, não basta apenas exigir dos contratados adotar ferramentas BIM. Vai muito mais além disso. Eu tenho que adotar um processo. E para adotar esse processo, eu tenho que começar lá do início, definindo os parâmetros. Por quê? Você não sabe melhor do que eu. Se eu definir mal os parâmetros no início, depois, para corrigir o erro lá na frente, o retrabalho é muito maior, é inviável. Então, uma recomendação que eu sempre passo para quem for implementar BIM, seja na administração pública, porque eu também tenho que implementar, se eu vou exigir, seja nas empresas privadas que trabalham com BIM. Eu vou ter que começar de forma correta desde o início. Então, comece devagar, né, Luque? Mas não pare, né? Exatamente. Isso aí. Quando eu estava no Exército ainda, né, lá na DOM,
A gente começou, eu era chefe da seção de projetos, a gente começou cobrando inicialmente arquitetura, né? Aí depois, com o amadurecimento e a dica que fica aqui, né? Contratem aquilo que vocês têm condições de receber. Se você é especialista e já entende, né, de arquitetura, contrata arquitetura. Depois vai colocando, né, estruturas, instalações e tal, até chegar na terraplanagem. Então, eu acho que, assim, comece pequeno, aquela ideia, o slogan que a gente tem, né? Pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido, né? O importante é Exatamente. começar. Vamos para o próximo, por favor? Vamos. Aqui, ó, só vou dar uns destaques, e a gente pode discutir muito bem aqui, alguns marcos legais, né, para projetos e obras de engenharia, né? Então, a gente vai dar um destaque aqui, né, até falando sobre o CUM, né? O CUM teve uma participação bastante importante na própria lei de licitações, na época, né, a gente estava no DENIT, você lembra, CUM? Né, em que lá você teve até a oportunidade de dar algumas orientações e tal sobre a própria lei de licitações, né, antes dela ser publicada, né? Depois, não sei se você lembra, o próprio Marco Legal de Ferrovias, a gente estava na Valec, lembra disso? Lembro. A gente discutiu muito essa questão do Marco Legal das autorizações ferroviárias, porque passou pela Valec, né? Passou pela presidência, e na época eu era diretor lá de engenharia, né? Coube para a gente fazer análise, né, dos itens que deram origem ao Marco Legal de Ferrovias. Uma outra questão interessante sobre o Marco Legal do Saneamento, que já está em vigor, né, e a própria estratégia BIM-BR. Por que a gente está dando destaque nisso aqui? Né? Tudo isso aqui vai culminar com a própria lei de licitações, né? Então, a lei de licitações é geral, né? A 14133 ou a 13303, como a gente já comentou aqui, o CUM já discorreu bastante sobre isso, né? E esses outros marcos legais é que vão fomentar, né, a utilização de BIM em vários outros setores. E a gente só está citando os principais, que seria do saneamento básico e o Marco Legal de Ferrovias. Aqui um item também bastante importante, que é a atuação da Frente Parlamentar do BIM, né? Eu sou coordenador executivo lá da Frente Parlamentar do BIM, e o presidente da Frente Parlamentar do BIM é o deputado federal Júlio Lopes. E lá a gente tem algumas iniciativas que vão ser implementadas na Frente Parlamentar. Ela vai ser lançada novamente, né? Final do mês, né? Já foram assinados todos os documentos protocolares, falta só o presidente da Câmara dos Deputados assinar lá, e ela vai ser criada oficialmente, e aí a gente vai colocar um site no ar, que a gente já tem tudo esse material. E quais são os destaques, quais são os projetos que vão ser implementados pela Frente Parlamentar? Né? Para BIM, para obras públicas, a gente vai dar um destaque bastante importante, para que aqueles objetivos da estratégia BIM-BR sejam continuados, né? Não morra ali. Uma atualização das práticas da SEAP, são 3 manuais que aparecem lá para compras públicas, lá no Comprasnet, né? O manual de projetos, um de obra e o outro de manutenção. Qual a ideia? Fazer a atualização desse manual, né? E se o pessoal já percebeu, tem todo o ciclo de vida aí do BIM, só faltou o modelo que gira, que roda colorido, põe no Instagram, né? E no LinkedIn. Então, fazendo a atualização desses manuais, a gente vai avançar mais um nível. O primeiro nível foi, né, colocar o próprio item lá, né, aquele parágrafo terceiro, o uso preferencial do BIM. O segundo item é atualizar esses manuais, porque vai atingir toda a administração pública. O outro projeto importante que a gente vai trabalhar agora é BIM para prefeituras, né? Então, o Brasil tem 5.570 municípios. Qual a ideia? É se criar centrais de projetos nas associações de municípios, né, para essas associações de municípios difundir o BIM, né, para junto aos municípios associados. O outro item importante que a gente vai atuar, BIM para saneamento básico, vamos atuar bastante forte nisso. E o terceiro, né, que é BIM para ferrovias. Esse trabalho a gente já começou quando estava na Valec, e ele está em andamento já, né? E qual a ideia principal desse BIM para ferrovias? É pegar um sistema de classificação IFC 4.3, que é a última versão, lá das ferrovias da Espanha, e a gente tropicalizar, trazer aqui para o Brasil. Próximo item, por favor. Aqui o item interessante, o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, são algumas fontes de consulta que a gente vê que é bastante interessante, né? Então, foi lançado no último evento do BIM Fórum, que teve esse mês aqui, em São Paulo, né, o Guia de Contratação BIM. Tá? Então, consultem esse guia, que ele tem bastante informação bastante importante. Um outro manual bastante importante é o BIM da Infra SA. Esse BIM, manual de BIM da Infra SA, foi de um acordo que, quando a gente estava lá na Valec, como você lembra? 2020, foi feito um acordo da Valec com a UNB.
e um dos produtos foi a criação desse manual, e lá tem várias dicas para contratação, claro que voltado para o setor ferroviário, mas dá para se generalizar para outros tipos de contratação. O outro manual bastante importante é esse manual de projetos aeroportuários, é o primeiro que tem especificação técnica de execução de serviço e já conjugado o BIM, né? Tá para projetos aeroportos, mas aeroportos é um shopping, né? Então ele tem desde a parte de taxiamento, que seria uma parte de infraestrutura, e você tem a parte das edificações, que é a própria construção lá, né, da estação de passageiros e tal, que praticamente é um shopping. Então, é um manual bastante importante, é o primeiro que tem, da Secretaria de Aviação Civil, e foi fruto de um acordo feito com o ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E, por fim, aqui, duas normas ISO bastante importantes, né, a 19650, parte 1 e parte 2, que tem várias recomendações para a contratação em BIM. Próximo item, vamos embora. Aqui, né, fazer a propaganda do André Kuhn. Né? O André Kuhn acabou de lançar um livro, Contratos de Obras Públicas, né, uma visão gerencial. Vou fazer a propaganda aqui. O prefácio foi feito pelo Tarcísio Gomes de Freitas, se o pessoal sabe quem é, foi o ex-ministro, né? E atualmente é o governador de São Paulo. Aí vou passar a palavra para o Kuhn. Kuhn, faz o seu merchandising aqui sobre o livro, qual a importância, né, dos contratos de obras públicas em geral, por favor. Obrigado pela referência, Luque. Meu objetivo com esse livro foi juntar a minha experiência de mais de 25 anos em licitações e contratos de obras públicas, dando um enfoque, claro, jurídico, né, legal, mas principalmente enfoque técnico e gerencial, tentando utilizar uma linguagem bem acessível, não só para engenheiros, mas também para profissionais de outras áreas que atuam em licitações e contratos. Então, a primeira parte do livro tem toda uma parte de gestão de projetos aplicados a contratos, depois processo licitatório, gestão de contratos e, por fim, alguns estudos de caso, Luque, que pseudo-hipotéticos, né? Quem conviveu com a gente nesse período, né? Se você lê o estudo de caso, você entende que não é tão fictício assim. São situações que a gente vivencia no dia a dia. E ele está disponível na Amazon, né, na editora Fórum, né, para aquisição física, ou também, né, e-book também. Tá bom? Excelente. Muito bom, Kuhn. Então, pessoal, o que a gente tinha para hoje é isso aqui, né? Agradecemos a participação. E agora eu passo a palavra para a Thaís aí. Muito obrigada. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Luque. Muito bacana. Muita informação. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. E eu queria agora chamar o meu colega, o Alessandro, para comentar um pouquinho para a gente como é que a gente pode ser o líder do amanhã. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o gerente corporativo da Zigurate para os países de língua portuguesa e vou bem rapidinho, 5 minutinhos, só apresentar alguns detalhes do nosso Master em BIM Management para infraestruturas, engenharia civil e GIS, que tem tudo a ver, claro, com o que foi comentado hoje. Inclusive, obrigado ao Luque, ao Kuhn também, né? Isso foi praticamente um mini curso hoje, né? Quem pôde estar presente com certeza aproveitou bastante. E pode passar, Thaisa, por favor, para o próximo slide. Pronto, aí. E, claro, comentar porque, evidentemente, que o setor de infraestruturas, né, precisa, claro, ampliar o entendimento, a adoção, né, e conhecimento da metodologia BIM, por tudo que foi apresentado hoje aqui, referente ao decreto, a nova lei de licitações, né, e as necessidades que tanto o ambiente privado, né, que acaba executando esses serviços, para o cliente, que é o setor público, né, principalmente quando fala da ordem de grandes investimentos da infraestrutura, vai ser primordial ter esse conhecimento, né. Bom, os Masters da Zigurate possuem uma metodologia igual entre os cursos, né, que existem. Então, evidentemente que esse Master ele é lecionado na língua portuguesa, né? Então, também não é um Master que fica centrado especificamente no território nacional do Brasil, mas qualquer profissional de língua portuguesa. É um Master com duração de 1 ano, tá? E por que 1 ano? Nós entendemos, claro, ao longo dos 20 anos de experiência e aprimoramento da metodologia da Zigurate, que 1 ano é um período, primeiro, que um profissional tem capacidade de realmente se comprometer, aquele profissional que também exerce uma atribuição no mercado, né? Então, não é uma formação que vai ter aí 1 ano e meio, 2 anos, porque simplesmente acaba sendo muito espaçada, né? E 1 ano também, quando nós falamos de soluções tecnológicas, ou novas metodologias, ou metodologias que não são tão novas, mas que estão sendo adotadas nos últimos anos,
tudo acontece muito rápido. Então, um ano é um período que você ainda tem aquela agilidade em aplicar aquele conhecimento de uma forma que ele ainda esteja em vigor, né? Ainda seja atual para aplicação, tá? Nós temos uma próxima turma que inicia em novembro, tá? E é um Master que tem 60 créditos europeus. Lembrando que a Zigurati é um instituto de tecnologia europeu. Então, seria um diploma de Master Degree, né? Contabilizado a nível de carga horária em créditos europeus, tá? Isso, em conversão, seria uma conversão de 1.500 horas de carga horária. Então, é sim um Master denso e intenso, mas, claro, está estruturado ali, né, de uma forma que seja compatível com a vida profissional também. E a metodologia, né, live online, que basicamente é você ter uma formação que, além de ser rotineira, né, é uma formação semanal, existe uma frequência, né, mínima de 2 aulas por semana, essas aulas são ao vivo, né? E por que que essas aulas são ao vivo? Primeiro, para gerar uma interação, né, entre aluno e professor, então não existe nenhuma barreira de comunicação, né? E, por exemplo, temos aqui presente o próprio diretor da formação, o Austin Luke, e o aluno, claro, tem essa possibilidade, oportunidade de realmente ter esse contato, né, e poder trazer as suas dúvidas a esse professor, e não ficar num ambiente virtual isolado, onde você não tem um fluxo bilateral de comunicação, tá? Não só com o professor, mas entre os colegas, né? Como a gente sabe, de novo, o universo das infraestruturas obrigatoriamente mesclam os dois mundos, né? O setor privado e o setor público. Então, entender também o que outros atores da indústria estão fazendo é super importante. Então, o networking, a troca de experiência entre os profissionais é um dos pontos de muito enriquecimento também durante a formação. E outro tema importante da formação ser online ao vivo, né? Também trazer o que tem de mais atual. Então, claro que o professor vai lecionar aquele tema que compete a ele, mas trazendo o que tem de mais moderno. Então, não é uma formação onde você entra com um curso que foi gravado, de repente, 2, 3, 4 anos atrás. Tá? Além disso, é uma formação 100% prática, literalmente, né? Tudo que se aprende é aplicado em projetos, né? Projetos em equipe. Quando nós falamos em BIM, nós falamos em gerenciar pessoas também. É impossível trabalhar em BIM de forma isolada, né? Trabalhar em BIM é trabalhar de forma colaborativa e não tem como aprender BIM na forma teórica, né? Ou de forma isolada, né? Quando a gente vê isso só de forma teórica, não existem todas as variáveis que existem realmente na vida real. Então, aqui a gente vai simular o mais próximo disso, né? Uma equipe de projeto com profissionais reais, projetos reais, que enfrentarão os desafios que existem no dia a dia de qualquer trabalho, tá? E lembrando que é uma formação de dupla titulação, né, emitida pela Zigurati, como Instituto de Tecnologia, né, e pela Universidade de Barcelona, que inclusive é ranqueada a melhor universidade da Espanha. Então, evidentemente, o conteúdo que se aprende na formação é o mais importante, porque é o que se aplica, né, no trabalho real, mas o diploma também é um diploma de peso. E acho que eu tenho ainda mais um minutinho, vou comentar brevemente, né, sobre o conteúdo. O conteúdo, claro, só essa apresentação poderia dar meia hora só do conteúdo, mas para os assistentes entenderem que quando nós falamos em BIM, né, claro que temos todas as soluções tecnológicas que dão apoio à metodologia BIM, mas o principal é entender de uma forma holística quais são os processos, os protocolos, né, a gestão de fato de um empreendimento BIM, e no caso de infraestruturas. Então, o primeiro bloco da formação não é um bloco que nós saímos usando ferramenta, modelando, software, nada disso. É um bloco que nós entramos com profundidade para ter a visão de início, né, da fase de incipiente de uma infraestrutura, né, ou seja, sua concepção, até o pós-obra, né? Então, a gente faz todo o planejamento através de um plano de execução BIM, olhando o ciclo completo de vida desse empreendimento, tá? E aí, claro, depois entramos nas questões operacionais, levantamento de dados, fundamental para a infra, né? Seja uma infraestrutura de saneamento, onde você hoje, por exemplo, tem dados cadastrais muito incoerentes entre bases cadastrais, né? Então, entender quais são as soluções tecnológicas para ter com acurácia, né, todos esses dados, vai ser importante para fazer a integração do GIS ao BIM, né? No bloco 3, evidentemente, projeto, me refiro ao design, então toda a modelagem, e não só aquela modelagem super detalhada, bonita, geométrica, né, que é o que nós geralmente vemos, né, de forma publicitada, né, e sim um modelo da construção, né, ou seja, não, parece um pouco clichê, mas realmente entender
que sistemas de classificação, que padrões, que nomenclaturas, né, e quando, e como e a que nível devemos imputar essas informações no modelo, para que esse modelo seja passível de ser utilizado na obra. Simplesmente isso, né? É o que dizia o Kuhn e o Luke também, né? Esse modelo ele é feito para que a obra possa ser executada, que já seria o bloco 4, e a obra é executada para que aquele ativo seja utilizado pela sociedade, né? Então, quando a gente fala de uma obra de infraestrutura, a gente também, inevitavelmente, sempre vai a uma concessão, geralmente, pelo menos, né? Quando a gente fala das rodovias, ferrovias, né? Obra de saneamento, né? Sempre há uma concessão, que inclusive vai ter ali um período muito maior, né, de operação que qualquer período de projeto ou de obra, né? Então, entender também como fazer a gestão desses ativos vai ser crucial, e é um momento onde se tem o maior benefício na utilização do BIM. E é um ciclo, né? A concessionária que está fazendo a operação e manutenção desse ativo, ela sempre vai ter que voltar ao projeto, à construção, porque ela ou vai construir, né, novas infraestruturas, ou ela vai fazer um retrofit, manter essas infraestruturas que ela está operando. Tá? Mas, claro, um resumo bem simplório, para que vocês tenham pelo menos o que é abordado nessa formação, e aí convido a quem tem interesse em ter mais detalhes, né, e até poder ter uma assessoria personalizada para entender se a formação está alinhada com o que se busca, vocês podem ler o QR Code, e com certeza um dos nossos assessores vai entrar em contato com vocês. E de novo, obrigado pela participação, Thaisa, Luke e Kuhn também. Muito obrigada, Ale. Bom, eu vi aqui que a gente não teve nenhuma pergunta, eu acho que a gente também já está no tempo de concluir. Acho que foi muito esclarecedor, na verdade, toda a conversa hoje. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Luke, muito obrigada, Kuhn, por terem aceitado o nosso convite. Sem dúvida, foi uma experiência muito, muito enriquecedora para todos que estiveram assistindo. E é isso, espero ver vocês em uma próxima sessão. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E tchau, tchau, gente. Obrigadão. Obrigado, até mais, hein? Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada.